Olá, sejam bem-vindos ao Multicast número 78. Meu nome é Adriano Leite, eu sou responsável pela área comercial da Multi. Junto comigo nesse mês aqui o Luiz Paulo Aranha, que é responsável pela estratégia de ações, famosa estratégia que a gente chama aqui de Long Only. Hoje é dia 10 de março de 2026, agora exatos 10 horas e 7 minutos da manhã. Aranha, vamos começar então falando de cenário, né? Acho que o grande destaque do mês passado, sem dúvida, foi o cenário internacional. No podcast do mês passado, né, que o Cássio teve aqui, a gente abordou bastante aquele começo de mês ali, bem confuso, né, do mercado de ações americano, com vários lançamentos e teses disruptivas, né, e a cada lançamento de alguma ferramenta, alguma inteligência artificial, algum setor ali era, entre aspas, implodido lá no mercado de ações. Depois a coisa meio que, eu não sei se a palavra exata acalmou, ficou um debate ali também de corte de juros, atividade americana, entra em recessão, não entra, etc. e tal. E a gente vira o mês, já entrando aqui, a guerra dos Estados Unidos e Israel com o Irã, e o preço do petróleo explode, e a gente sabe todos os impactos aí macros que tem essa questão do preço do petróleo. Ontem até foi um dia aí bem turbulento na cotação do petróleo, ele estava subindo, ele chegou a bater quase 120, aí o Trump falou no final do dia, fechou ali próximo de 90. Como é que a gente resume aí, tentando traduzir aí pro afegão comum aí? Bom, primeiro, né, acho que todo mundo já esqueceu, ninguém fala, né, mas essa questão do AI é super importante. O setor de software lá, né, foi praticamente, teve quedas assim muito acima do mercado e quedas expressivas nos papéis, justamente porque o AI começa, né, a mostrar o seu potencial e as pessoas começam a questionar o valor terminal desses papéis. Então, ainda que essas empresas, né, algumas empresas, né, os mais fatalistas aí falam, né, vai acabar com a empresa A, empresa B, mas se questiona muito o valor terminal disso, né? Será que essas empresas precisam valer 30 vezes receita ou, né, uma empresa mais madura 30 vezes lucro? Uhum. Então o mercado questionou isso e aí, né, surge muito especulação. Vai ter o AI, vai acabar com essa indústria, vai ter a robótica e tal. E o mercado, assim, teve um movimento muito grande na parte de software, né? Uhum. A bolsa como um todo lá fora ainda está no 0 a 0, mesmo com a guerra toda, né, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas teve, né, o apontamento do novo Fed Chair, do Kevin Warsh, que foi muito elogiado, né, por todo mundo. Era um risco, acho que o mercado via como um risco o Trump apontar alguém mais ideológico, né, não institucional, né? Na cadeira do Fed. E eu acho que essa escolha parece que agradou todo o mercado e acalmou, né, os agentes. E aí veio a guerra, né, que coloca aí um risco grande dentro da questão da inflação. Acho que um ponto bastante interessante que a gente precisa ficar muito atento é que sempre quando tem esses eventos de guerra, de risk-off, a gente via que o mercado fugia para o dólar e a Treasury apreciava. Uhum. Nesse momento, a Treasury está abrindo. Eu acho que a gente está num... E o dólar também nem está tendo essa valorização. Exatamente. Até porque vinha de uma forte desvalorização. Então, a gente está em um momento diferente do ciclo. Acho que esse que é a principal mensagem, que a gente tem que tomar cuidado, porque está começando a ter um questionamento. Poxa, mas Estados Unidos gastando militarmente, fazendo todas as empresas fazendo um ciclo de capex enorme, e o fiscal lá ainda pouco resolvido, Trump querendo baixar tarifa, baixar juros, começa a ter um pouco de insatisfação, né? E a gente vê que os economistas, eles colocam uma probabilidade de recessão lá nos Estados Unidos muito baixa, justamente porque
as empresas elevaram o CAPEX de forma quase que exponencial. Então, a gente está vendo os Estados Unidos, né, investindo muito, gastando muito, e os portfólios, né, se realocando, olhando, falando, puxa, aqui está meio caro, eu vou sair daqui e vou alocar no resto do mundo, né? E esse foi a tônica de janeiro e fevereiro, que foi os mercados emergentes sendo o grande beneficiado. Você acha que essa tese assim, estrutural ela segue intacta? Segue intacta. É o famoso ralo, né? Que o pessoal que tem a tese do... como você tem lá, né, o AI vai substituir tudo, né? Você tem o ralo, que é o hard assets, né, ativos pesados, né? E low obsolescence, né, de obsolescência baixa, que é a mineradora, são as empresas de ativos pesados, né? O Brasil produz, né? E é onde o Brasil está, comida, né, terra, sol, água e mineração. Então, essa tese acho que está intacta, acho que teve, né, um momento muito forte que teve uma correção agora. Por outro lado, o petróleo subiu 50%, né? É um consenso geral de que sobra petróleo no mundo, ainda que possa ser debatido se sobra ou se não sobra, mas o mercado era muito bearish, né, com o preço do petróleo, porque a oferta era muito superior à demanda e tem toda a questão de tecnologia, mas se embutiu um prêmio geopolítico que, ainda que a guerra se resolva, a gente acha pouco provável que vai voltar lá para os 60, né? Ainda vai ter essa questão, os fretes vão subir, os seguros vão subir. Então, acho que o petróleo vai ter, né? Apesar de estar aí nos 90 hoje, bateu 120 ontem. Talvez algum meio do caminho. Vai ter algum meio do caminho que eu acho que, mesmo sobrando petróleo e tal, acho que ao longo desse ano vai continuar tendo um prêmio geopolítico embutido no preço, ainda que a oferta e demanda não seja favorável para o preço. Eu vi. Então, acho que esse é o ponto. E aí, isso quanto vai afetar na inflação, que eu acho que vai ser um tema recorrente a partir daqui, né? Mas quando a gente olha para o Brasil, o juro está tão alto e tão errado que não vai ser o petróleo ali subindo 10, 20 dólares que vai, vamos dizer, mudar toda a narrativa de inflação que a gente tem aqui, que está super favorável. Vai ser um pouco pior, o dado de fevereiro foi bem ruim para a inflação, mas a gente está partindo de uma base muito errada. Então, a gente vai discutir qual que é o tamanho do corte, não se não vai conseguir cortar os juros, né? Como quase chegou na curva precificar ontem. Então, a gente vê que começa semana que vem, né, o corte de juros, e o mercado tem aí... eu acho que 250 bips na conta, mas aí entra outro debate, né, que é a eleição. Aí a magnitude do corte acho que depende do... E até assim, um tópico assim, aí pegando um gancho que a gente está agora terminando a safra de resultados aí do último tri, as empresas, muitas delas já dão um guidance, uma palhinha aí de como é que está o começo do ano. Como é que está sendo essa safra? E você tinha comentado aqui há pouco que começa a ter sinais, né, indícios aí das empresas aí de feedback que a economia está desacelerando. Sim, a gente viu um quarto tri ainda pior, né, sequencialmente mais fraco, né, do que principalmente o começo do ano de 25. O primeiro tri parece que está pior também, né? Então, eu acho que os efeitos lá do 5.000 ainda não tiveram efeitos. A gente vê que tem um consumidor bastante alavancado. E eu acho que essas notícias de guerra, notícias, né, toda essa questão dos escândalos, pode ter criado um efeito de retração do consumidor. Então, a gente está ouvindo o feedback que a economia está desacelerando. Isso, por um lado, é ruim, né? Porque você vai revisar para baixo os lucros, mas aumenta a urgência de queda de juros, né? Então, é outra força que age para derrubar a inflação e cair os juros mais rápido. Então,
esse é um ponto que a gente está acompanhando de perto aqui, que é talvez uma desaceleração maior da economia. E aí, gradativamente, a eleição vai cada vez mais entrando no radar. Exatamente. E aí, agora, eu acho que... A descompatibilização é mês que vem? Exatamente. Tem um trigger importante em 4 de abril, que é a descompatibilização. Acho que as cartas vão ficar mais na mesa. Mas a eleição está, né? E eu acho que é outro ponto que talvez a gente tenha um pouco de discordância do mercado. O mercado precifica mais ou menos 50-50 a probabilidade, né, tanto do Lula ganhar quanto dele perder. A gente está num campo mais achando que a probabilidade do Lula ganhar a eleição ela é bem mais baixa do que o mercado precifica. E nisso tem, né, implicações nos juros e como um todo na economia. Sem dúvida. Legal. Bom, vamos aqui falar rapidamente dos fundos, né? Começando pelo Multi-Capital Equity Hedge. Ele teve um mês aí de menos 1,13 versus um CDI de 1. A gente vai comentar aqui qual foi o grande destaque negativo do fundo, levando o ano para menos 0,18 com um CDI de 2,17 e em 12 meses 12,10 versus um CDI de 14,68. O grande destaque negativo do Equity Hedge foi o book, né? A carteira de pares que a gente tem no setor de tecnologia lá fora. Aí até o Aranha comentou aqui dessa disrupção, muita coisa acabou perdendo correlação no sentido relativo, né? Lembrando que o fundo não tem risco direcional e tamanha a força, a intensidade numa janela tão curta, a gente optou por zerar o risco nessa parcela da carteira e a gente está voltando a retomar o risco de uma maneira bem gradual aí que a gente começou nos últimos 10 dias, mas realmente foi uma magnitude forte. E o destaque positivo do Equity Hedge foi na parte de commodities, tanto aqui petróleo quanto lá fora, mineração, ouro de novo, a gente ganhou dinheiro, e em alguns pares no setor imobiliário. A exposição bruta do fundo aí fechou próximo aí de 140%, um volume até bem abaixo assim, do que a gente vem rodando, justamente por essa redução do book de tecnologia e a exposição líquida, né, a parcela comprada menos vendida, próximo do 0 a 0. O Multi-Capital Total Return, né, que é o nosso fundo long paz, ele fechou o mês com 3,99 versus um Ibovespa de 4,09, no ano 11,46 versus um Ibovespa de 17,17, em 12 meses de 44,27 versus um Ibovespa de 49,86. Destaques positivos do fundo, né, foi na parte de utility, setor de energia. Aí eu acho que principalmente a posição em Axia, mas Copel também. Alguns nomes individuais aí ligados ao setor financeiro e ao que a gente chama aí de crescimento, né, as cíclicas domésticas. E na parte negativa, o book de hedge que a gente vem carregando, que até agora entrando nesse mês aí de março está ajudando, e a parte de tech lá fora e saúde, né? O fundo segue aí com uma exposição comprada próxima a 80%, teve uma redução bem na margem, e eu acho que o grosso da carteira assim, de composição, acho que teve pouca alteração. Os maiores setores seguem a parte de utilities, né, energia elétrica, e o setor financeiro. Tá? E finalmente falando do fundo de ações, né, aqui já com o dono da criança, o Multi-Capital Ações fechou o mês com um retorno de 2,47, o Ibovespa de 4,09, no ano 10,83 versus o Ibovespa de 17,17, em 12 meses 47,96 versus o Ibovespa de 49,86. Aranha, se puder aí falar um pouquinho aí dos destaques aí positivos e negativos e como é que está a carteira, se teve grandes aí alterações aí ao longo do mês. Teve o book de ações, né? Ele teve mudanças até significativas, dado a violência que está tendo os movimentos, né? Então, a gente teve uma MRV que subiu quase 25% no mês, acho que foi 22,5%, em que a gente reduziu um pouco a participação. Aí, a Cogna, que era um papel que estava subindo 40% no mês, né, e operacionalmente está indo muito bem, ela caiu 20%, a gente
aproveitou para aumentar agressivamente a posição. Ela está continuando caindo, mas a gente vê que agora ela ficou muito descontada e muito barata. Localiza também foi outro que a gente também tinha uma posição grande, reduziu, aí teve o resultado, a gente voltou a aumentar. E eu acho que o que a gente, né, uma posição que a gente carregou por muitos anos, e a gente ainda tem, mas agora menor, porque a gente achou que chegou num ponto em que as notícias marginais eu acho que iam piorar e a gente optou por comprar coisas com mais desconto, foi a EcoRodovias. Então a gente tinha foi a maior posição do fundo ao longo do ano passado, a gente reduziu a posição agora e a gente está com uma posição menor. A gente continua, né? Acho que importante. A gente tem uma posição de petróleo com Bravo, que frustrou um pouco, né? Assim, ela ficou cada vez mais barata, mas ela foi a que subiu menos do setor frente a esse choque do petróleo. Mas a empresa continua indo bem e aumentou esse desconto, né? Ainda mais se a gente consegue precificar um petróleo ali com um pouco mais de prêmio do que os 60. Mas fora isso, a gente está muito posicionado para uma queda expressiva dos juros, né? Que ao mesmo tempo vai beneficiar, né, os cíclicos locais, né, e as empresas que estão, né, com um ônus de juros maior do que vamos dizer, deveria por causa desses juros que está errado. Então, a gente espera que ao longo desse ano a gente continua com esse posicionamento, a gente não mudou. Por quê? Porque a gente acha que ainda que piorou o cenário de juros lá fora, o cenário de juros aqui ainda é muito bom, porque você tem todas as condições para cair e o catalisador, provavelmente no segundo semestre, que é a eleição. Então, o cenário ele ainda continua muito bom para emergentes como um todo no mundo e para o Brasil nessa onda de queda de juros que é muito expressiva e a gente está posicionando. Nesses momentos fica, né, sendo colocado em xeque, mas a gente vê que é uma conjuntura e não o estrutural. E uma pergunta aí que eu acho que todo gestor de ações aí tá pensando nessa questão de commodity vis-a-vis o resto da bolsa e a diferença que está de valor. Pois né? A gente discorda um pouco que está caro, principalmente a parte de commodities. Porque depende muito do que você vai colocar como premissa, né? Que são os preços das commodities. E a gente está falando que é um cenário inflacionário para o mundo, né? Petróleo com guerra, o governo americano gastando um ciclo de capex absurdo em que a economia não vai desacelerar. Então, a gente está num cenário mais inflacionário. Então, quando você fala, a Petrobras subiu 40% no ano, ok, mas se você coloca o petróleo a 70%, é uma empresa que está a 6 vezes lucro. Não é uma empresa cara. A Vale é a mesma coisa. A Vale tem um consenso enorme que o minério é para baixo. Sim. E, de fato, a gente também concorda que vai sobrar muito no minério, porque tem um projeto muito grande entrando, mas o minério está a 110 ou 105 dólares hoje. A 105 dólares a Vale é barato. A questão é que ninguém acredita que esses 5 dólares vai permanecer por muito tempo, mas ele subiu de 90 para 105 e a Vale subiu muito mais, né? Então tem essa questão de que as empresas de commodities são muito difíceis de você falar que é caro ou barato, porque depende do contexto global e se as commodities vão subir, né? Quem ia imaginar que o petróleo ia subir 50% em 3 semanas, né? Sim. Então tem que tomar cuidado. A gente tem uma posição de commodities, a gente tem Suzano, né, que também a gente considera a empresa muito barata, porque a gente acha que ela está com um múltiplo muito baixo no low do ciclo. À medida que a oferta e demanda de celulose não é boa, mas a gente acredita que vai havendo fechamento de capacidade que ela consegue implementar um pouco de aumento de preço. E a geração de caixa é muito forte, que agora ela passou um ciclo de capex. A gente tem um pouco de Suzano, a gente tem Bravo, e a gente tem os Minas, que é uma derivada ali do minério, né? Que a gente acha que os efeitos do antidumping aqui no Brasil vão
propiciar uma margem melhor para a Usiminas. Ela é muito sensível nessa questão da margem aqui, que a gente vê que o Brasil também tem um setor de construção extremamente forte, super apoiado pelo governo, difícil de desacelerar. O setor de produção de carros também melhorando, até porque a Argentina está melhorando e o Brasil pode começar a exportar carro para a Argentina. Então, você tem aí elementos que a gente confia de que a Usiminas pode dar uma mudança de rentabilidade forte e a empresa está... Legal. Então, essa vamos dizer, as principais, né? A gente continua bem apostado em empresas com a queda de juros, além de um pouco de commodities no fundo. Tá, então seriam vamos dizer assim, esses dois grandes blocos. O que a gente não tem no fundo, que talvez seja, né, um pouco contra-intuitivo, a gente não tem bancos e a gente já diminuiu bastante a parte de utilities, né? Legal. A gente acha que já está mais no preço. Tá joia, maravilha. Bom, com isso a gente vai encerrando aqui o Motocast, né? Agradecer aí a participação do Aranha, mas principalmente a você aí que teve a oportunidade de nos ver e ouvir. Até o próximo Motocast e bons investimentos a todos. Até logo, bons investimentos.